Nessa aula a gente vai trabalhar os aspectos da integral. Dentro do cálculo diferencial já vimos o processo de derivação. Agora vamos dar uma introdução ao processo de integração. O que é uma integral? Primeiramente, vamos analisar a seguinte situação hipotética. Desejamos calcular a área desse círculo. Um dos processos pelo qual se encontra aquela famosa expressão πr ao quadrado é pegando o círculo e circunscrevendo polígonos regulares. Por exemplo, eu posso comparar a área desse círculo com a área de um triângulo circunscrito, de tal maneira que eu posso encontrar essa área levando em consideração o raio do círculo, e a quantidade de figuras iguais. Por exemplo, no caso aqui nós temos 3 triângulos, no qual eu tenho como referência o raio do círculo para comparar com o lado da figura. E aí eu teria essa relação aqui. Mas imagine você que eu achei que essa área com um triângulo apenas é muito pequena comparada do círculo. Aí eu vou mudar a figura para uma próxima figura regular, que é um quadrado. Quando eu coloco o quadrado circunscrito, já percebo que o quadrado ele ocupa uma porção maior do círculo. Da mesma maneira, eu divido esse quadrado em 4 regiões triangulares, na qual eu tenho do centro do círculo até a borda é o próprio raio. Então aqui eu tenho o raio que corresponde tem uma relação do raio com o lado do quadrado. E daí eu posso determinar a área do quadrado em relação ao círculo. Dando a sequência, a gente pode imaginar agora ampliando a figura para um pentágono, a gente vai ter a mesma descrição. Teria 5 triângulos, cujo raio está aqui relacionando ao lado desse triângulo. E aí, claro que seria o lado dessa figura aqui também. Aí, obviamente, esse triângulo não sabemos se seria equilátero, mas aqui nós temos uma relação que o raio é esta medida. E aí eu posso relacionar com o círculo. Veja que já ocupa uma porção muito maior do círculo. Imagina que a gente possa ampliar isso drasticamente para uma figura de muitos mais lados. Peguei, por exemplo, essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 12 lados. Para uma figura de 12 lados, observa que ela ocupa quase toda a área do círculo. Então, poderia, da mesma maneira, encontrar a área dessa figura pela área desses 12 triângulos, no qual esse lado representa o raio do círculo. Daí, a gente pode imaginar que a área do círculo seria a somatória dos triângulos, se eu pegasse e dividisse cada vez mais essa figura do centro para um polígono, por exemplo, de n lados. Então, eu teria ali a área do círculo como uma aproximação da somatória. Isso é uma área por aproximação inferior. Mas eu poderia repetir o mesmo procedimento com figuras circunscritas, ou seja, com um círculo inscrito dentro dela. Então, teria uma aproximação por uma área por sobra. Então, tem uma aproximação inferior e uma aproximação superior. Agora, imagina a gente pegar essa ideia da área do círculo e transportar para o gráfico de uma função. Bem, então imagina essa função aqui, e eu quero descobrir qual é a área sobre o gráfico de A até B. Uma das coisas que a gente costuma fazer é imaginar o seguinte: olha, aqui eu tenho o A e o F de A. Então, aqui eu tenho o F de A. E aqui eu tenho B, e claro, eu tenho também, não está bem elaborado, mas é o F de B aqui. Tá uma correspondência entre esses pontos. A área seria toda essa região embaixo do gráfico, mas como calcular a área embaixo de uma curva? Esse é um problema. Chamamos, no entanto, esse sistema de coordenadas cartesianas de sistema retangular, de coordenadas retangulares. Não é por nada, a gente pode fazer simplesmente o mesmo procedimento. Só que em vez de usar triângulos, a gente vai usar retângulos. Então eu vou colocar um retângulo mais ou menos aqui, onde eu tenho com uma certa aproximação a área dessa região aqui. Olha, aqui está faltando, mas aqui está sobrando. Então eu digo, olha, essa área é aproximada. Da mesma maneira, eu posso dizer aqui que essa parte falta, mas aqui sobra. Então uma área aproximada de A até B seria somar esses 2 retângulos, que seria uma tarefa muito simples, já que a área de um retângulo é base vezes altura. No entanto, estamos falando de área aproximada. Poderíamos melhorar essa ideia, já que eu estou dizendo aqui que a área seria a soma da área, vamos chamar aqui do retângulo 1, chamar aqui 1 e aqui 2, eu poderia dizer que a área é a soma das 2 áreas.
esse primeiro retângulo, que eu vou chamar aqui de C, né? Meu primeiro retângulo A1, ele teria área. Veja, essa medida daqui até aqui eu posso escrever como C menos A. E essa medida, a altura, seria, né, esse valor aqui da função, AF de A. Então eu posso multiplicar C menos A vezes F de A. Pronto, achei minha área. A mesma coisa para a área A2. Isso aqui eu teria essa expressão aqui, é B menos C. O último menos o primeiro, essa medida aqui. E multiplicar por esse valor da função aqui. Ó. Qual é esse valor da função? Ou aqui ou lá. Eu vou chamar de F de B, né? Porque aí eu teria, então, no meu intervalo, essas duas medidas para a área. E aí eu diria que a área da figura aproximada, né? Aproximada, né, de A até B, é C menos A vezes F de A mais B menos C vezes F de B. Pronto, então essa seria. Podemos dizer que, para calcular uma área, aproximamos a região por retângulos e fazemos com que o número de retângulos se torne cada vez maior. No caso aqui eu usei 2, né? A área exata será o limite da soma das áreas dos retângulos. No nosso caso, a gente usou só duas áreas, então ela está longe da área exata, né? Está uma área aproximada. Vamos então estender esse conceito para uma função como essa. Então imagina aqui a minha função, seria a próxima função quadrática, só está um pedaço dela aqui, e eu quero medir a área sob o gráfico de A até B. Então veja, eu estou pegando retângulos, no exemplo anterior, eu usei retângulos de medidas diferentes. Mas imagina que eu peguei retângulos de uma mesma medida, que eu chamei aqui essa medida, por exemplo, ΔX. Onde o ΔX, ele pode ser calculado como pegando B menos A e dividindo por N, onde o N é o número de retângulos. Imagina, peguei uma quantidade N de retângulos. Então, essa medida ΔX é essa diferença aqui. Eu peguei todo o segmento e dividi pela quantidade de retângulos. Então, isso aqui é o ΔX. E aqui, claro, eu terei, né, por exemplo, o meu F de, por exemplo, se for o primeiro retângulo, o F de 1, o F de 2, o F de 3, e assim vai, até 5, 6, 7, até chegarmos no nosso F de N, né? Então, eu tenho todas as funções. Da mesma maneira, eu poderei calcular a área, né, somando cada área de um retângulo desse diferente. Veja, poderíamos colocar assim, que a área do retângulo 1 seria igual a base, que é ΔX1, né? Aqui é ΔX1 vezes F de 1. A área do retângulo 2 é a base, ΔX2, é o mesmo ΔX, né? Estamos colocando aqui mesmo ΔX vezes F de 2, né? F de 2 que seria o ΔX2, né? E assim a gente faria até a área N, a última área seria o ΔX vezes F de N, para cada um. É claro que os F's são diferentes. Observa, no entanto, que essa ideia, eu vou calcular uma área, mas é uma área aproximada, só que por cima, está passando. Veja que todas elas são um pouquinho maior, porque o delta corresponde a esse pedaço e tem essa parte que não está sendo contada, está sobrando essa parte. Então, é uma área por excesso, né? Então, está aqui, uma área passando, né? Se eu olhar o exemplo 2, eu vou ter a mesma situação, eu vou ter o meu ΔX aqui, só que agora os meus F's serão um pouco menor. No caso, eu desloquear um pouco mais para trás, então eu tenho aqui por falta, né? Então tem uma área, só que é uma soma de todas as áreas por falta. Veja que está faltando esse pedacinho aqui. Então a gente pode imaginar que a área exata, vou chamar A, ela vai ser maior que essa área, a somatória dessas áreas aqui, que vou chamar de A1, né? E menor que a somatória, aliás, o contrário, maior que essa área aqui, que eu vou chamar de AT2, né? AT2 é o total disso aqui, e vou chamar 2 aqui,
vai ser maior que AT1 e menor que AT2. Veja que a área total aqui ela é menor que a área do gráfico, enquanto que a área total aqui é maior que a área do gráfico. Então, portanto, eu considero que a área está entre o 1 e o 2. Então, se, né, essa área existe, ela é exata, ela está aqui dentro. Você pergunta, como é que eu faço essa área e essa convergirem para o mesmo valor? Como eu falei, né, se a gente aumentar a quantidade de divisões, né, de retângulos, se aumentarmos infinitamente a quantidade de retângulos, os retângulos vão ficar cada vez mais finos. Então, o que acontece? Essa diferença entre o maior e o menor vão se tornar cada vez mais próxima de zero. E aí a gente costuma dizer que no limite dessa soma superior, quando o n tende a infinito, o ΔX tende a zero, e aí, claro, nós teremos como resultado a área A. A mesma situação. Então, eu digo assim, a área ela pode ser encontrada pelo limite, olha só, o limite, quando o n tende a infinito, né, da área superior, né, vou colocar assim, superior, total, né, superior, isso aqui vai para A. E no limite, quando a área total inferior para um n também tendendo a infinito, ela vai para A. Então, veja bem, a nossa área total superior, nesse caso, ela pode ser escrita como sendo a soma de todas as áreas, né, I, né, com o I variando de 1 até N, né, e o N indo para o infinito. Então, quando eu calculo essa soma de todas as áreas individuais, né, para um N infinitamente grande, nós temos que isso aqui será a área. Tá? A mesma situação ocorre aqui. Então, a gente já observa que esse limite de uma soma de áreas, são áreas infinitas, mas eu somando essas infinitas áreas, eu tenho o valor exato da área. Tá? Então, é uma ideia para a gente encontrar áreas por retângulos. Tá? E como que a gente pode observar? Bom, para uma função simples, vamos usar um exemplo aqui. Para uma função simples, vamos pegar aqui a função f de x igual a 2x. Encontrar a área sob o gráfico no intervalo 1 e 3. Veja bem, eu quero encontrar essa área sob o gráfico desse intervalo. Então, eu vou fazer o gráfico aqui. Já sabemos que 2x é uma reta que passa pela origem, então vamos supor que fosse assim. Não está bem em escala, mas vamos colocar bem aqui. Então, eu vou colocar o x igual a 1, ele está mais ou menos aqui. O x igual a 3 está mais ou menos aqui. Perfeito. F de 1, F de 3. Perfeito. Olha só, o que eu vou fazer? Eu poderia imaginar, vamos colocar assim, um n igual a 4. Tá? Então, veja, eu vou pegar aqui o meu ΔX. Quem é o meu ΔX? O meu ΔX ele vai ser 3 menos 1, dividido por 4. Isso quer dizer que o meu ΔX é 1 meio. Então, eu vou dividir em 4 retângulos. Então, aqui, né, eu vou ter 4 retângulos. Olha lá, vou colocar a divisão aqui. Vamos pegar aqui de vermelhinho. A gente vai traçar o primeiro retângulo. São 4. O primeiro retângulo está bem aqui. Eu poderia colocar assim, ó. Paf. Paf. Mesmo não parecendo que está exato, está aqui, ó. Então, eu teria a minha soma inferior. Soma inferior. Tá? A minha soma inferior. Vou colocar a palavra soma inferior. Soma inferior. Então, quando eu faço esse somatório inferior das áreas, eu vou ter a área dos 4 retângulos. Como é meio, então o primeiro cara aqui, lembrando, ele vai ser 1,5. Mas aqui, ó, eu estou no 1. 1,5. Ou 1,5. Aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 2,5. Tá? Lembre-se, são 4 retângulos. 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, eu ia fazer a soma de todos. A primeira área, que é o f de 1. Ó, o f de 1. Então, eu vou ter
de 1 até meio, lembra, o meio ΔX é meio, então é meio vezes, quem é a altura? A altura é f de 1, vezes f de 1. f de 1 é 2 vezes 1. Pronto. Essa é a nossa primeira área. Mais, vou colocar outra área. Já estou aqui, ó, daqui para cá novamente, meio vezes quem? Lembra que é f de 1,5. f de 1,5 é 2 vezes 1,5. Estou aqui no 1,5, estou bem aqui, ó, esse f aqui. Mais, não vou colocar igual, aqui é mais, né? Estou somando. Meio vezes, o próximo f, esse f aqui de 2, ó, f de 2. f de 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, mais. E o último, meio, são 4, né? Eu estou aqui nessa quarta, então 2,5. Meio vezes 2 vezes, lembra, é o f de 2,5. 2,5. Se a gente perceber, todos têm meio, então poderemos somar logo meio em evidência, que multiplica essa soma. A primeira soma dá 2, a segunda aqui dá 3, a próxima dá 4, a próxima dá 5. Então, a minha área, por falta, 2 mais 3, 5, 10, 14. Meio de 14 é 7. Então, encontrei a minha área inferior, ou seja, minha soma inferior como 7. Então, posso dizer que a área embaixo desse gráfico é 7. Claro, eu estou pegando uma função bem simples. Tudo bem? No entanto, eu posso fazer a mesma situação, vou lá para o próximo slide, lembrando que o f de x é 2x, né? E o intervalo que eu estou buscando é de 1 a 3. E agora eu vou fazer a parte superior. Olha, novamente meu gráfico de 1 até 3. E nós estipulamos aqui um n igual a 4. 4 intervalos. Só que 1, 2, aqui eu tenho os 4 retângulos. Só que agora meus retângulos eles são superiores. Olha, eles vão cortar até aqui. Aí, ó, vai passar. O primeiro retângulo está aqui. O segundo retângulo está aqui. O terceiro retângulo está aqui. E o último retângulo está aqui. Tá? Então, o que vai acontecer agora? 1,5, 2, 2,5. Se eu vou fazer novamente a minha soma, opa, deixa eu mudar a cor, a minha soma superior, vai ser quem? Vai ser o meu intervalo. Já vimos que é meio, né? Então vai ficar assim. Primeiro é meio vezes, essa aqui é o f de 1,5. Eu já começo com f de 1,5, ó. f de 1,5. f de 1,5 é 2 vezes 1,5. Mais, vou lá, o próximo, meio vezes 2 vezes o f de 2. f de 2 é 2 vezes 2. Mais meio vezes o f de, porque são retângulos, né? Base, né? Meio aqui, ó, vezes o f de 2,5. f de 2,5 é 2 vezes 2,5. Por último, meio vezes 2 vezes f de 3. Então, é 2 vezes 3. Agora, somando, veja, tem meio para todo mundo, meio que multiplica. 2 vezes 1,5, 3, 4, 5, 6. Nessa minha soma, eu vou colocar aqui a soma superior, será meio vezes, colocar aqui, 9, 15, 18. Meio de 18 é 9. Então, observa que existe uma diferença, claro que existe, né, entre a inferior e a superior. Então, a gente costuma dizer que a nossa área em questão, ela é maior que a soma inferior e menor que a soma superior. Essa é a nossa área. Bom, então posso dizer que a minha área ela está entre 7 e 9. Né? Aí você fala assim, é 8. Não sabemos, pode ser que seja 8. De fato ela é. Mas como a gente vai fazer? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é traçar o ponto médio, né? A gente pode também fazer uma área única pelo ponto médio. No caso de uma função como essa, a gente pode, né, em relação, se a gente percebe que uma função em relação a um certo ponto, ela tem uma certa simetria. Por exemplo, f de x igual a 2x no 1 até 3 para um n qualquer. Eu vou pegar aqui a minha função
De novo, passa pelo 0, né? 1 até 3. Vamos pegar a simetria. Então, como é uma reta, a simetria certamente aqui no ponto médio, que é o 2. Então, eu digo, olha, tem um retângulozão aqui, que a área desse retângulo corresponde à área desse gráfico. Aí você pergunta, olha, é o 2, então isso aqui certamente é f de 2. Então, a nossa área em questão, ela será 2 vezes f de 2. E quem é o f de 2? Vou mudar a cor da caneta aqui. Quem é o f de 2? Assim, a área será 2, porque é essa medida aqui do meu retângulo, vezes o f de 2, que é 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 8. Então, se a gente comparar esse resultado com os resultados aqui, isso, né, justifica aquela nossa, né, ideia de que a área estaria no meio, então seria 8. Então, por ser simétrico, você pode perceber que o que está faltando aqui é justamente o que está sobrando aqui. Então, eu posso compensar. Claro, isso para uma reta. Tá, a outra maneira de encontrar a área aqui é dividindo em um retângulo e um triângulo e calculando exatamente a área do trapézio. Aí pode, né? Então, para uma reta, o processo do cálculo de área por esse método de retângulos, ele é útil, sim, né, para a gente ter uma ideia, mas temos outros métodos. Mas quando nós falamos de curvas, como este caso, o cálculo da área aproximada por falta e por excesso é a melhor estratégia que a gente tem para calcular uma área sobre uma região. Tá? Se eu conheço a função, a gente vai ver que esse limite que a gente propôs aqui, ele tem um nome. Daqui a pouquinho, na próxima aula.